Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, então, nós iremos trabalhar a primeira música com as notas da mão esquerda, né? Então, nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, nós estávamos trabalhando as notas e exercícios mecânicos somente da mão direita, né? Logo, logo nós trabalharemos também as notas da mão direita. Então, hoje eu trouxe para vocês uma música, um tema bem facinho de ser tocado, que é Maria Tinha um Carneirinho. Então, essa música vai trabalhar as notas Si, Lá, Sol, ok? Vai trabalhar somente essas três notas. Então, antes da gente começar, a gente vai fazer uma leitura da nossa partitura, certo? Eu vou deixar a partitura aqui no canto para vocês irem estudando e lendo junto comigo. Vamos lá? Então, pessoal, olhando a partitura aí de vocês, vamos dar uma lida? Então, a gente tem a nota Si, Lá, Sol, Lá, Si, 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 Lá, 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 Si, 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 Lá, Sol, Lá, Si, 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 Lá, Si, Lá, Sol. Então a primeira coisa que a gente vai observar é essa leitura. Quando a gente faz uma leitura de uma partitura, pessoal, a gente está fazendo um solfejo. O que é a palavra solfejo? Solfejo vem da palavra ler, cantar, né, interpretar o que está escrito na partitura. Bom, e o que é a partitura? Se você não assistiu a videoaula de teoria para saxofone, é importante que você assista também, tá? A partitura nada mais é do que um registro, onde ela vai ter ali figuras, letras, números que vão representar aquela música. Então, para que o músico possa tocar, ele exige duas maneiras. Primeiro, ou ele toca de ouvido e tem um ouvido muito bom, que ele consiga decifrar aquela altura daquele som e ele represente isso no instrumento, ou então o músico ele pode estar lendo, né? Ele irá ler o que está escrito, grafado numa partitura. Eu, como trabalho com música, eu penso que as duas formas são formas legais de se tocar. E quando a gente utiliza as duas formas juntas, fica melhor ainda, porque nem sempre tudo que a gente pega para ler está corretíssimo. Às vezes tem algumas coisas que não estão bem colocadas, ou de repente foi erro de edição, enfim, né? Então, para isso a gente utiliza também o nosso ouvido, para que a gente possa decifrar, será que está certo? Será que está errado? E também a afinação do instrumento. De repente eu vou lá e toco, mas espera aí, parece que essa nota não está muito afinada, então eu vou lá e afino o meu instrumento, né? O violão, enfim, essas coisas. Então é importante a gente ter essas duas disciplinas prontas, a leitura e a audição. Então é importante a gente escutar bastante coisa, interpretar aquilo que a gente está escutando, e é importante a gente ler bastante e interpretar aquilo que a gente está lendo. Então vamos lá? Então a gente vai seguir aqui uma marcação de 6 BPMs, né? Ou seja, um tempo razoavelmente lento, que vai dar para a gente mexer os nossos dedos e ler ao mesmo tempo, né? Então vamos lá, veja só então como vai ficar o exercício. Então eu vou soltar o metrônomo, né? E a gente vai ler uma vez e depois a gente vai tocar uma vez. Vamos lá então? Primeiro a gente lê Si, Lá, Sol, Lá, Si, 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 Lá, 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 Si, 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 Lá, Sol, Lá, Si, 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 Lá, Lá, Si, Lá, Sol. Muito bem. Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu li a nota
como ela está escrita, né? Existem alguns tipos de leitura, né? A gente pode ler simplesmente da forma que a gente leu, como a gente também pode ler na altura do som. Então a gente pega um som referente, por exemplo, o Si do saxofone, Si, e aí eu canto dentro da altura. Si, Lá, Sol, Lá, Si, 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 Lá, 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 Si, 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 Lá, Sol, Lá, Si, 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 Lá, Lá, Si, Lá, Sol. Então vocês observaram que agora deu para entender um pouquinho melhor qual é a música, né? Geralmente a gente canta essa música para as crianças. E agora, depois que a gente fez essa leitura, a gente pode então, enfim, tocar. Lembrando que o Si é o primeiro dedo, o Lá é o segundo, o Sol é o terceiro. Bora lá então? Muito bom. E aí é o seguinte, pessoal, algumas dicas para que o som saia legal e de repente já na primeira vez que você está tocando, que você está pegando uma música, o som saia bacana. É o seguinte, primeiro, a gente tem que posicionar bem o lábio, né? Se a gente não posicionar bem o nosso lábio, essa nota provavelmente não vai sair com muita qualidade. Ou eu vou fechar a boquilha demais e vai falhar, ou então eu vou deixar o lábio muito relaxado e a nota vai sentir um pouco de dificuldade também para sair. Então esse é um ponto. Outra dica, tente quando vocês forem tocar, sempre articular com a língua, né? A gente sempre bate a ponta da língua conseguiram ouvir, ó? Esse tu, tá? Só que para ele não ficar muito forte, tipo tá, tipo assim, ó. Isso é feio, né? Dá a impressão que você está arrebentando de tocar o saxofone. A ideia é vocês articular pensando na sílaba dá. Então dá. Tá? É o mesmo movimento, só que a gente utiliza o dá, ok? Para articular as notas, para ficar mais suave, né? Existem várias articulações. Quando a gente fala articulação é movimento, a gente está movimentando a língua, movimentando a nota. Porque se a gente não articular, vai ficar tudo uma coisa só. E não é isso que a gente quer que tenha essa separação de uma nota com a outra, né? Mesmo que seja muito pequenininho essa separação, mas ela tem que ter, né? Então, essa frase ela tem que ter essa separaçãozinha para a gente entender melhor a música. Então, esse é o segundo ponto, a articulação. O terceiro ponto é a respiração. Não é legal a gente ficar respirando em cada nota. Então, tem aluno que vai tocar, aí faz aqui, ó. Né? É até desgastante fazer isso. Cada nota ele, né? Não dá, né? Isso daí cansa, na verdade, mais do que auxilia, né? A gente tem que ter uma respiração. Nesse primeiro momento, eu indico vocês a respirarem em cada compasso. Então, respirou,
si, lá, sol, lá. Aí respira. Si, 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 lá, 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 lá. Si, 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 lá, sol, lá. Si, 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 lá, si, lá, sol. Professor, mas eu acho que um compasso para mim respirar é muita coisa. Eu quero respirar em 2 compassos, não tem problema, tá? O exercício que a gente fez lá no início das nossas aulas, o exercício de nota longa, ela é justamente para isso, para a gente dar essa tonificada na nossa coluna de ar e deixar esse exercício um pouco mais flexível, né? Para que saia, né, o mais homogêneo possível. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. São 3 dicas. Primeiro, a postura da boca, que ela é importantíssima em todo momento, tá? Segundo, a articulação, o movimento que eu vou fazer com a língua. E terceiro, a coluna de ar, né? Tenta respirar mais em longo tempo, né? Então você respirou. Ah, professor, mas como é que eu vou articular sem respirar? Muito simples. Você tem que dosar a emissão do seu ar para fora. Então, por exemplo, ó, eu vou chegar perto para vocês ouvirem. Eu vou respirar. Né? Eu não toquei, eu só fiz o movimento e fiz a articulação, né? Isso é um exercício bacana para vocês fazerem também. Articular sem tocar, sem mostrar o som, né? Primeiro pensa para depois fazer, né? Isso é importantíssimo até no nosso dia a dia, na nossa vida. Primeiro a gente tem que pensar, como que eu estou fazendo? E depois fazer. Então uma dica é, pega o exercício, faz dessa forma que eu fiz, só soprando e fazendo as notas. Já é um caminho muito bacana de fazer isso. Fez isso, depois você só vai apertar a boca na boquilha e emitir o som. Tá, pessoal? Então essa foi a dica de saxofone de hoje. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com a mão esquerda na segunda oitava, ok? Um forte abraço para vocês e até mais.